Ai, não ficou bom, gente. Boa noite. Adorei esse cordão que a minha irmã fez para mim de cápsulas de café. Reaproveitamento, né, gente? A gente fala tanto de sustentabilidade, a gente tem que também fazer, né? Queria ser habilidosa como ela, mas hoje a gente vai falar sobre contabilidade. Nossa Senhora, eu e o microfone hoje. Falar, conversar sobre contabilidade esportiva, porque esse é um tema que pouco se fala de maneira geral e é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Todo mundo que gosta de esporte, né? Claro. Mas quem não gosta de esporte no samba é meio estranho, né? Ai, tem uma luz, a luz aqui tá muito estranha. Ó, o professor Denir entrando aí. Isso. O povo está entrando. Alô, tudo bom? E aí, tudo bem, professora? Tudo bom. Só Ei, ajeitar, só ajeitar seu áudio que tá meio baixo. tá baixo? Tá. Vê se melhorou agora. Tá ok, tá bom. Aqui o microfone. Na hora que eu botei o telefone pendurado, eu fiquei apertado aqui. Mas Você me ouve obrigado. bem? Você me Estou ouve... perfeitamente. Muito bom estar aqui conversando com você sobre esse tema. Que a contabilidade esportiva não é uma coisa muito que as pessoas falam, né? Então, primeiro apresentar, né? Assim, também conhecido muito como Argentina. A gente vai descobrir por que ele é chamado de argentino, né? Quero saber essa história. E ele é doutor em administração, é professor da BSSP, né? E também diretor da BSSP, né? Sim, sim. Então, uma faculdade. Eu tô escutando você com um pouco de chiado. Tá um pouco ruim pra mim. É? É. Deixa Eu acho que com certeza é o fone. ver se melhorou. Pô, quando você se mexe, dá uma barulheira aí. Ah, tá. Já sei. Deixa eu tirar o cordão. Deve ser o cordão que está batendo no microfone. Opa. Vê se agora. Agora foi? Ah, Consideravelmente. é o cordão que estava batendo no microfone. É, a BS, como eu estava falando, a BSSP, eu estava fazendo um MBA lá, e aí me estimulou a trocar pelo doutorado. Tá? E como viu o argentino, e aí eu acho que é por isso, porque ele escreve no Clarim, em Buenos Aires, né? E eu estou fazendo o doutorado lá na Argentina também, que achei uma faculdade que eu posso discutir o tema que é política pública para a cultura. Porque eu acho que é importante a gente falar das políticas de orçamento, né? Orçamento, PPA, e isso me estimulou a fazer lá e não fazer aqui. Mas muito, muito bem-vindo. Agora conta pra gente, por que argentino? Nossa, apelido antigo, hein? Desde a da época do... na Copa de 90, eu fui fã do... Eu gostava do futebol do Maradona. E aí
tive todo o estilo do argentino. Deixei cabelo crescer, botei um brinquinho igual do Maradona. E aí, na infância, meus amigos mais próximos começaram a me apelidar de argentino. Aham. Até, até que no ano de 2017, não, 2015, perdão, eu participei do projeto de reestruturação do Racing Clube, na cidade de Avedianeda, né, ali, região metropolitana de Buenos Aires. E aí, a convite de uma empresa que foi a detentora lá do ressurgimento do Clube Racing, eles me convidaram para participar desse projeto de reestruturação. Então, foi quando eu fiquei, ao longo de 12 meses, trabalhando ali, afinco, né, com futebol, né, propriamente dito, para o clube tornar-se ali um aspecto gerencial propício ali para ressurgir, né? Porque, só contando uma historinha, né, o clube ele estava falido, a Olha, justiça deu o dado falimentar, então proibiu que o clube pudesse ter continuidade. E aí, no desespero, a torcida se reuniu e, em virtude disso, construiu aí um escopo de trabalho que fizesse com que o clube se reestruturasse no quesito gerencial, fizesse acordos com o fornecedor para que ele pudesse ressurgir. E isso, um ano depois, aconteceu e eu fui convidado para tocar outros projetos lá na Argentina. E com a saída do governo Macri e a entrada do Fernandes, ele disse que qualquer estrangeiro que estivesse lá precisaria ou fazer uma naturalidade parcial ou ir embora. E aí foi quando me convidaram para que eu adquirisse a nacionalidade temporária, né? Então eu estou ainda... As histórias se coincidiram, então hoje eu sou um argentino com naturalidade ainda norteada aí por alguns anos. Ainda não ah, tenho direito político, só direito econômico e direito de entrada e saída no país, algumas regalias aí que o cidadão naturalizado possui. Então, por isso, o apelido. E até hoje eu sou fã do futebol argentino. também gosto bastante. Mas conta uma coisa aqui para mim. E você tem uma formação, que eu gosto sempre de falar das formações das pessoas, porque afinal de contas a gente é professor, tem que falar, né? Por que essa formação tão plural? Pois é um negócio meio doido, né? Então, assim, eu sempre militei pela vida acadêmica e eu gostava sempre de abraçar várias coisas, né? Então, na época do mestrado, quando eu desenvolvi na qualidade de controladoria, eu, vis, eu vislumbrei vários outros aspectos, né? Um deles foi a questão do futebol. Foi quando eu ingressei na PUC, lá nos idos 2007, e comecei a realizar um trabalho dentro do futebol, né? Trabalhando a controladoria. Posteriormente, os caminhos, né, se tergiversaram, e aí eu fui para a área do tributo, para a área societária. Aqui no final da minha carreira de mestrando na universidade, eu fui para o agronegócio, que foi onde eu me encontrei ali inicialmente. E quando eu fui para o doutorado, a minha estrutura já foi mais para trabalhar a parte de finanças. Feito isso, ingressei no pós-doutorado, trabalhando essa área de finança, mais voltado para a área de finança corporativa, e em virtude disso militei aí pelas mais diversas áreas da área contábil, da área de gerenciamento. Então, assim, é uma área que eu gosto muito, inclusive de abrir leques, né? Eu sei que a gente não pode abraçar o mundo, mas as oportunidades foram surgindo, menino novo, gosta de estudar, gosta de se dedicar, acabei indo por várias vertentes. Então, hoje eu Ah, tenho aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, 6 especializações em áreas diferentes, mas vamos vivendo, né? é. Então, mas você sabe que eu outro dia estava conversando com algumas pessoas e com alunos de ensino médio, né? Porque eu tenho um trabalho voluntário que eu faço do Conselho de Alimentação Escolar aqui do Rio de Janeiro. Então, eu visito as escolas.
E aí estava falando para eles que, assim, estudar, né? E vi hoje, vamos fazer um parênteses aqui, vi hoje que o Abílio Diniz fez um vídeo que está no Instagram falando que sempre é tempo de estudar e temos sempre que estudar. E eu, voltando à coisa dos alunos que eu falo sempre, que é o seguinte, por um lado, a gente pensamos que essa formação plural ela não se complementa, mas, na verdade, cada pedacinho de coisas, de assuntos, de disciplinas, de matérias que a gente vai, trabalhos que a gente vai fazendo, vai completando a nossa formação e vai nos formando. Então, é importante mesmo o olhar, olha aqui, porque no todo eu não vou aproveitar, mas tem isso aqui. E foi isso que, com certeza, te deu essa formação plural e escrever no jornal, né? E essa questão da formação, eu acho que é muito importante. E você também, como diretor da BSP, o Ian, que está aqui também, a gente tem que estimular os alunos a estudar, porque o que tenho visto é que todo mundo acha que fez o ensino médio, está tudo beleza, ou fez uma universidade, está pronto. Gente, eu, pelo menos, discordo. Não sei qual é a sua opinião. Não, eu concordo plenamente com você. Porque tem que estudar. Agora, voltando assim para essa questão, assim, e qual é o seu artigo ou linha de pensamento, linha de artigos que você escreve no Clarim? Então, lá eu trabalho com a área econômica, então eu dedico os para escrever muito sobre relações internacionais, né, a respeito. É porque eu escrevo mais para brasileiro que mora na Argentina ou que fez algum tipo de trabalho. Então, meu direcionamento é para fins de relações internacionais. Então, eu falo de geopolítica financeira, como eu trabalho muito com agronegócio, então eu vinculo as expectativas do agronegócio para fins futuros e, às vezes, eu ainda falo de futebol, né? Com o advento da Lei 14.193, que é recente, é de 2021, que foi a que instituiu a Sociedade Anônima de Futebol. Então, muitos leitores argentinos, eles têm interesse, né, em saber como é que se dá esse processo, porque alguns clubes lá já fazem isso aí. Então, meus últimos artigos lá foram direcionados para o futebol, né? Alguns periodistas lá, né, que são envolvidos no futebol, queriam saber um pouquinho. Eu recebi até algumas mensagens, né? Não sei nem como eles chegaram em mim, mas enfim, mandaram mensagem para mim perguntando se eu podia fazer um artigo explicando um pouco o que seria essa legislação brasileira, haja vista que os clubes argentinos eles têm muito envolvimento político, muito envolvimento social, eles, na verdade, se reúnem muito melhor, se juntam muito melhor do que os clubes brasileiros, então eles queriam entender como é que funcionaria a dinâmica da legislação, saber um pouco dessas governança. Então, esses últimos, por mês que eu escrevo, né? Então, o mês de janeiro, fevereiro e março foi relacionado a futebol. Então, aí já que a gente está falando das empresas, né? Você acha que isso é uma solução para os clubes de futebol da série D e C? Pois é, então, né? Essa é uma grande dúvida, porque o futebol ele tem um problema e ele é movido mais pela paixão do que pela razão. Então, quando você discute, às vezes a paixão é tão grande que o início da discussão ela nem é levado adiante em virtude de você não querer que aquele produto que você tem ali como o amor pelo clube, que você tem ali como um ativo seu, você não quer que alguém toque, né? Então, fica um pouco complicado essa relação. Bem como existem ainda os marajás, né? Que anos ali norteiam o gerenciamento de clubes de futebol. Série C e D, alguns deles que estão se sustentando,
ele já tem um escopo de clube-empresa. Posso exemplificar aqui o Mirassol. O Mirassol, por exemplo, ele é o primeiro colocado, nem sei se teve alteração na tabela, mas ele era o primeiro colocado até esse último final de semana. Ele é uma estrutura de clube-empresa e ele está na Série C. Então, ele tem lá um teto de gastos, ele tem uma política de governança futebolística, ele aprimora a ideia do que seria o clube empresa. No último levantamento que eu fiz, todos os clubes da Série C e D não apresentavam uma contabilidade que é obrigatória para fins da APFUT, que é a estrutura de legislação conceituada pela NBCTG 1000 da contabilidade, que ela regulamenta, né, as informações contidas para fins de contabilização. Então, de toda a série, que são 40 clubes, apenas duas equipes fornecem as informações contábeis. Uma delas é o Mirassol, que é um clube empresa. Clubes grandes, assim, de tradição, não possuem um sistema contábil, um sistema de gerenciamento, transparência, configuração e aceitação das normas contábeis para sua aferição. Clubes de massa, clubes que recém ingressaram da Série B para C, como o caso do meu Vitória, que meio que parou no tempo, não cumpre com as obrigações acessórias voltadas para fins de transparência. Então, assim, para essas entidades ainda vai demorar. Para a Série A e Série B já tem uma dificuldade o ingresso desse sistema de profissionalização, que salde de Série C e D. Então, e tem um detalhe, professora. Os clubes que não se movimentarem nesse propósito de se organizarem no processo de gestão, eles estão fadados ao ostracismo futuro. E não é coisa de futuro muito distinto, não. É questão aí dos próximos 5 anos, né? A legislação mudando, o futebol cada vez mais profissional, patrocinadores, eventos, procurando clubes que tenham uma relevância, transparência de dados, até porque como é que eu vou colocar dinheiro numa entidade se eu não tenho exerço uma transparência para que eu possa receber recursos? Eu posso amar o clube, mas eu não vou colocar dinheiro em qualquer lugar assim que não me gere uma confiança, né? Eu preciso dessa retroalimentação entre injetar recurso e saber de que forma ele está sendo compilado. Então, essas equipes, esses clubes de futebol que não se atentarem a essa mudança, eles estão fadados ao fracasso. E será, porque assim, primeiro que a gente também tem que falar que esse clube empresa não vai ser só para o futebol, né? O futebol masculino, né? Porque, na verdade, ele vai catando, né, o próprio futebol feminino, né, que está aí despontando finalmente, assim, né, ganhando as notícias. E tem também, né, o vôlei, o basquete, né? Nem todos os times têm as outras modalidades, mas ele vai trazer como um todo. E eu acho que uma coisa que me impressiona muito é essa questão da falta de gestão ou falta de governança, né? Que eles não se atentam que se ele tiver isso, ele vai ter melhores recursos. Como é que será que a gente, enquanto contador, a gente pode ajudar nisso? Nossa, a primeira questão aí é a mudança de cultura, né? Então, assim, o próprio contador, ele tem uma certa culpa com relação a essa mudança. Ele ainda tem um pouco de resistência com essa vertente aí de algo mais profissional. Muito porque ele é mal remunerado, então quando é remunerado, porque às vezes ele trabalha ali num sistema de pro bono e ele, por amor à entidade, ele acaba dando seus préstimos ao clube. Só que, assim, ele não vai deixar o escritório dele à míngua e para ajudar o clube. Ele tem o sustento dele, então ele vai gerar ali uma atividade que não seja contínua, né? Vai estar ali, vai despachar uma hora ou outra. Não vai ter aquele pensamento mais gerencial, consultivo. E aí, isso, diversas
problemáticas surgem quando os clubes estão auditados, né? Então, Ah, comprovação financeira, falta de contraprestação, falta de prestação de conta. Então, assim, o próprio profissional da área contábil ele tem um certo problema para enfrentar, muito em virtude de ou ele faz um pro bono, ou ele está ali mal remunerado. E seria um aspecto ali, seria um linear, uma ponte que fizesse com que muitas das coisas mudassem com relação à geração de receita. Pô, ninguém melhor que o contador para fazer estratégico para fins de angariar recurso, reduzir custo. Pô, nós somos cientistas do patrimônio, né? Então, nem ninguém melhor do que os cientistas do patrimônio para entender a evolução de um patrimônio. Então, assim, o papel do contador ele seria fundamental para tratar essa mudança de chave, essa nova concepção, porque assim é futuro. E como você mencionou, né, não abarca só o futebol masculino. O futebol, a gestão esportiva, na verdade, ela é tão abrangente que se tivéssemos uma visão um pouco mais profissional, a gente atingiria um público que ele é muito fidedigno para fins de aquisição, que é o público feminino, né? Então, a gente não consegue explorar o mercado feminino, né? O mercado masculino ele é um mercado consumidor, mas o mercado feminino ele é um mercado a ser explorado. Então, o clube ele tem um oceano azul de oportunidades aí, mas ele não enxerga que o torcedor, que tem um detalhe, né? Diferentemente de outros segmentos, você tem um cara que consome um produto por amor, né? Não é o cara que no supermercado fazer as compras do mês para fins de subsistência, não. É um cara que uma das atividades terciárias, né, que é o entretenimento, é uma das poucas, eu não lembro aqui, a não ser os amantes de cinema, que também são consumidores efetivos por conta do amor, mas o clube de futebol é isso. Então, como é que eu faço para ter um sistema de governança que eu possa atrair o público feminino, trazer produtos para ele, fomentar negócio com o público feminino, fazer com que a mulher vá até o estádio prestigiar? Se você fizer uma pergunta aí para os seus ouvintes de quem assiste futebol feminino, provavelmente você vai ter um certo desgaste. Tá rolando agora o campeonato feminino. Tem linha de transmissão, né? Tem televisão, tem mulheres narrando, mulheres comentando. Então, assim, falta também um pouco do clube trazer esse público e precisa de um prospecto gerencial para que isso ocorra. Não, e essa questão também das outras modalidades, né? Por exemplo, eu adoro vôlei e basquete e gosto também do futebol, né? E às vezes eu estou aqui assistindo vôlei, não sei o quê, e aí as pessoas falam assim, o que você está fazendo? Eu estou assistindo vôlei. Assistindo vôlei? Eu estou assistindo vôlei. Por quê? E assim, falta, eu tenho sempre a impressão de que a gente não estimula, e os clubes também não, né, estimularem as outras modalidades. E tem recurso para isso, né? Soube por uma pessoa que tem acho que alguns jogos do Flamengo, quando é aqui no Maracanã, que ele, se tiver o basquete ou o vôlei jogando aqui no Tijuca Tênis Clube, o ingresso vale para as duas coisas, né? Então, é uma forma também de estimular a participação, né? Mas uma coisa que você falou, que é que eu acho que é uma questão, e os conselhos regionais, acho que teriam que estimular um pouco mais dessa formação do profissional, tanto para essa contabilidade esportiva, quanto na contabilidade, por exemplo, do audiovisual, que também é o patinho feio da contabilidade. E são dois segmentos que têm muito recurso. E como você mesmo falou, o contador tem condições de, através de contribuições como consultor, contribuir para trazer o recurso para se autopagar. E eu não vejo muito isso. Agora,
Acho que só tem um curso no Brasil de contabilidade esportiva, não? De gestão esportiva. Tem um curso antigo, né, que é o da... Não é bem de contabilidade esportiva, mas ele é gestão do desporto, lá da PUC, e tem os cursos abertos da CBF também. Que, além de tratar o sistema de gestão esportiva, tem um sistema técnico também, que é mais voltado ali para quem quer ser treinador, preparador físico de clubes de futebol. Mas, assim, é complicado, porque você tocou num assunto que é difícil você gerenciar um time de basquete e, por exemplo, como você mencionou aí, né? Você deve ser flamenguista, né? Não, eu sou fluminense, hein, gente? Sou fluminense. Mas é legal a ideia. Então, imagine você que tem lá um time de basquete, um clube, né, como o Fluminense. Eu não sei se o Fluminense tem time de basquete, eu sei que o Flamengo tem. Por isso que eu mencionei o Flamengo. Você, no país do futebol, ter que gerenciar um clube de basquete. Então, assim, é complicado você vislumbrar possibilidades ali de gerenciamento, né? Clubes que têm potencialidade na natação. Agora, há poucos dias eu vi que o Cruzeiro, ele tem um time de vôlei. Não, é um esporte que eu não entendo muito, então eu prefiro nem entrar muito nos meandros. Mas eu vi que tem um clube. É campeão, Cruzeiro campeão de vôlei. Foi pau a pau com Minas ali, ó. Foi muito bom. Pois é, um clube de futebol, né? Mas já. E com um apelo grande, né? Eu não sabia que tinha todo esse apelo aí com relação ao Cruzeiro. Com relação ao vôlei, na verdade, né? E a gente falou do custo aí. Eu não quero fazer propaganda, não, tá? Até porque eu nem ganho por isso. Mas, se eu não me engano, que é uma escola de negócios, ela tem também um curso de gestão esportiva, mas ele é mais vinculado ali para o sistema empresarial, né? Para o sistema administrativo, gerenciamento técnico, exploração administrativa. Então, além da PUC e da CBF, tem a FIA também. Eu não vou lembrar de onde ela é, eu acredito que ela seja de São Paulo, tá? Mas ela é muito legal, tem cursos online, ela tem outro tipo de curso, e ela volta aí para o desporto. E principalmente para formar executivos de clube, né? Que estrutura para fins de network, ou então conhecimento ali para gestão de carreira. Porque tem um detalhe, professora, que eu acabei esquecendo. Dentro do desporto, além da gente ter esse problema com clubes de futebol, a gente tem problema com atleta. Então, eu tenho... Esse era o meu ponto seguinte. Mas vai lá no atleta, que é dureza. Eu presto consultoria para alguns atletas que já encerraram a carreira e para outros que estão em carreira. Eu presto uma consultoria e são coisas simples, de gestão de negócio, imposto de renda. Agora eu estou com um cliente que ele tem um dinheiro preso na Eslovênia. Ele não sabe o que faz com esse dinheiro. Está lá preso, ele não tem ideia de como faz, o empresário dele tampouco. Então, por conta não só da gestão de clube, o próprio manager dos jogadores, eles não têm, assim, dos atletas, não tem base de conhecimento para gerenciar a carreira do atleta. Haja vista que, como é uma carreira curta ali, principalmente no futebol, que envolve aproximadamente 15 anos de trabalho, ele acaba saindo sem ter feito ali uma projeção, uma reestruturação financeira, uma gestão do seu negócio. E ele, ao longo desses 15 anos de prática esportiva, ele gera um certo grau de recurso, né? Ele é bem remunerado, muitas das vezes, né? Mas acaba a carreira, ele acaba não tendo nenhum tipo de recurso, sequer uma aposentadoria. Porque não é todo jogador que ganha valores astronômicos, né? Estudos aí feitos por várias instituições do esporte dizem que são 5% dos atletas que ganham mais do que um salário mínimo. Então, é um problema que a gente enfrenta não somente no sistema de gestão esportiva relacionados a clube. Então, são poucos os clubes
inclusive, que concedem para o jogador essa possibilidade, né? Eu sei que o Corinthians ele tem um espaço de tratamento dado ao jogador, ao atleta, lá na divisão de base, onde ele aprende sobre educação financeira. Eu sei que o Vasco, no Rio, tem também, né, esse projeto ali de pegar aquela molecada que está ingressando no esporte e fazer ali dedicar a ele ali ainda que seja um estudo pequeno sobre como ele deve guardar o dinheiro dele, como ele deve fazer com que o dinheiro dele se multiplique. Então, o futebol, principalmente, imagine, o futebol que ele é dado como profissional, a estrutura dele, né, o back-office do esporte, ele é totalmente amador. Agora, imagine o esporte olímpico, o esporte amador, como é que fica, que tem um calendário muito reduzido. Imagine, galera. Não, assim, eu conheci um jogador do Palmeiras que é anterior a 17. Não, sub-17. E ele era contratado. E ele era de Minas e mora em São Paulo. E ele já tinha carteira assinada, ele já estava no Palmeiras há bastante tempo. Então, o Palmeiras pagava o salário dele, carteira assinada, ele tinha de plano de saúde, tinha tudo. E uma coisa que eu achei legal é que ele tinha que estudar, né? E por um acaso, essa semana, conheci uns do Friburguense e que vieram do interior para lá, para jogar lá, e estão tendo todo o apoio. Então, e o Friburguense, acho que é Série D, né? Por isso que eu estou falando, que eu acho que a gente começa a enxergar uma mudança um pouco dessa forma. Mas essa coisa também que você falou, Ademir, do salário, quem acha que todos ganham fortuna, é isso aí, acho que é muito poucos, né? Tem uns que ganham o máximo. Eu vi outro dia uma discussão dos jogadores não sei se do Flamengo ou do Fluminense ou do Botafogo, uma discussão de salários que eles ganhavam R$ 5.000, R$ 6.000, enquanto tinha um que estava ganhando milhões, né? Então, isso aí é muito difícil. Desigualdade nos clubes de futebol, viu? A desigualdade é grande nos clubes, né? Sim, sim. Mas você não acha que essa desigualdade, primeiro, essa desigualdade passa também um pouco pela própria desigualdade que a gente tem no país? Eu acho assim, essa desigualdade, ela sempre vai ter, né? Dificilmente você vai combater porque a economia não é um jogo de soma zero. Então, e ela é necessária, né? Não dá para eu relativizar, colocar, por exemplo, fazer com que um clube de futebol vincule teto, se eu tenho atletas que me trazem um retorno maior. Eu não posso, por exemplo, comparar, com todo respeito, um jogador da Série C para um jogador da Série A, porque o que ele traz para mim? Um tempo atrás, houve uma discussão muito grande sobre o dinheiro do Neymar, né? Que são salários astronômicos. Só que o Neymar, o que ele traz de retorno, por exemplo, agora a cota de patrocínio da Qatar Airlines, ela aumentou em 130%. E o quanto ele vende camisa, o quanto ele vende produto, o quanto a imagem dele está atrelada a patrocinador. Então não dá para eu fazer com que um atleta desse nível, desse porte, receba tanto quanto um outro que não gera retorno para o meu time. É o sistema empresarial que a gente está mencionando. Eu vou te remunerar em virtude do retorno que você me dá. E assim, essa desigualdade ela vai acontecer como acontece nas mais variadas atividades aí. Eu não tenho uma opinião formada do que seria o ideal. Óbvio, né, que a discrepância enorme que existe, ela causa uma certa preocupação. Por outro lado, a gente vê
exatamente esse ponto de o quão de retorno fulano de tal está me trazendo. Então, pô, eu pago para ele 1 milhão por mês, só que ele me gera 2 milhões de retorno, né? Então, assim, é difícil efetuar ali um processo de igualdade dentro do clube se cada um desses atletas eles possuem uma sistemática de atração de recursos diferente. Então, vai existir aqueles base da pirâmide, que seria lá, entre aspas, o chão de fábrica de um clube de futebol, vai ter aqueles com alto poder de rentabilidade e vai ter aqueles que, por si só, já gera algum tipo de receita. É o cara que o torcedor adversário vai ao estádio para ver ele em campo. Eu cansei de ver jogo onde eu ia para ver meu clube, obviamente, pô, mas eu queria ver o Romário, eu queria ver um atleta que eu tenho certa admiração, sendo que ele não é do meu clube, mas eu ia para torcer e em contrapartida eu ia ver lá. Então, assim, é óbvio, né? O processo de desigualdade que a gente enfrenta, ele acontece, infelizmente não vai ter como dirimir isso aí, né? Enfim. E dentro do esporte, a conotação dele mesmo é a relação atratividade e recurso. Agora, como é que você enxerga dentro da contabilidade esse jogador? Porque tem uma teoria não, né? O certo seria mostrar para esse gestor que esse jogador é um ativo intangível, né? Agora, como é que você enxerga isso nesse mercado? É assim que as pessoas enxergam? Na verdade, para ter, né? Porque contabilmente a gente tem várias receitas atribuídas à relação do atleta. Então a gente tem um mecanismo de solidariedade, que é aquele que o clube recebe recurso até 5% pelo período de formação do atleta. Então, a cada transferência que esse atleta tiver, o clube formador dele recebe uma parte desse valor da transferência como um mecanismo de solidariedade. Só que ele precisa comprovar vários componentes, entre eles ali a exploração e o uso da marca. A questão e uso do intangível. Então, como é que eu vou? Eu enxergo também ele como um intangível, como uma possibilidade de dar valor. Eu dou até risada quando eu vejo que clube aí de futebol aumenta, por exemplo, o seu glossário aí de título, né? Sócio remido e o cacete, sem que tenha uma avaliação patrimonial, onde nessa avaliação patrimonial encontra-se o atleta. Então, são poucos os clubes que avaliam o sistema de crescimento contábil do atleta. Então, ele não pega o atleta que está lá na base e vai incluir numa conta contábil chamada atleta em formação todo o desenvolvimento financeiro daquele mesmo atleta, para que no futuro eu consiga contabilizar essas despesas ao longo da formação dele e para uma eventual venda eu possibilitar o maior patrimônio do clube, que é o próprio clube. Então, como é que eu posso dizer que um clube vale mais do que o outro com um intangível com o qual sequer ele é avaliado? Então, é um problema que a gente enfrenta aí. Falar de clube dá um certo problema, porque você vai investir no sistema artístico, né, que é a questão dessa imobilização. Você não faz custo de aquisição com o atleta. Inclusive, professora, contabilmente, a gente possui três contas voltadas para a relação de jogador de futebol. Que é o custo de aquisição de atleta, que eu preciso lá, eu registro o valor gasto com a aquisição e a renovação de contrato de atleta profissional, e isso inclui aquelas luvas que o jogador recebe, comissionamento, valor por fora, e espera sobre o mesmo desenvolvimento econômico. Tem uma outra conta contábil, que é o custo de formação de atleta, que nesse caso é diferente, você registra o valor que você gasta com esse atleta enquanto perdura essa formação, que vai mais ou menos ali da época de base dele até o ingresso ao futebol profissional. E para um outro momento, eu tenho o custo de atleta formado,
que é uma relação do valor transferido dessa conta custo de formação de atleta quando se encerra o período de formação. Então, aqueles gastos que eu tenho, alojamento, alimentação, transporte, vestuário, todos esses custos que eu obtive, eu poderia contabilizar e, além de tudo, gerar o déficit dessa contabilização, que é a amortização acumulada, né, que são as amortizações tanto do custo de aquisição quanto do custo de formação, que devem ser efetuadas a cada proliferação de contrato. Então, tudo isso que eu estou mencionando, ele poderia ser um potencializador para, por exemplo, gerar um recurso advindo de uma negociação. Eu tenho comprovação contábil de tudo aqui que eu gastei com esse cara. Esse atleta, ao longo de 3 anos que ele ficou aqui, eu gastei X milhões com ele. Então, para eu vincular numa base contratual, eu colocaria ali o custo incidente sobre ele. Hoje você faz um contrato com o atleta que você nem sabe quanto ele vale de fato. O quanto ele te custou, né? Quanto que ele custou? Porque muitas vezes vejo alguns jogadores que vêm da base mesmo, que chega ali no clube com 8 anos de idade, 10 anos, né? E aí você investiu tudo aquilo e pergunta assim, quanto que você investiu nesse rapaz? É esse complicador que a gente luta, né, no dia a dia. Porque o clube ele não tem nem ideia do poder econômico que ele possui com sua própria estrutura. E uma dessas estruturas é o valor agregado. Eu posso te perguntar aqui, professora, que provavelmente você não vai ter essa resposta, porque nem eu tenho, que é quando eu vejo avaliação de marca. Como é que o pode dizer quanto a marca dele vale se ele não faz algumas estruturas de... E no ambiente profissional, no ambiente contábil, a gente realiza sistema de Goodwill, IVA, MVA. Então, nada disso é relacionado. Então, eu posso dizer lá, meu clube vale tanto. Como? Você não sabe aonde ele atinge, o empregado, sabe nada disso. Então, isso não estou entrando mais na seara do futebol, mas isso vale para clube recreativo também. Porque eu posso recreativo desse dizer assim, eu vou fazer um trabalho para você de atualização de inventário. Eu vou levantar todo o seu inventário, trazer ele para uma linguagem mais contábil, realizar um teste de impairment, vincular ele a um ajuste de valor justo, proporcionar o valor da marca e com esse dado você pode ampliar a sua joia de título, né? Você pode vincular ali uma atração de sócios remidos, porque eu vou ter uma base já. Mas não, é tudo feito meio que nas coxas e tal. É meio... Mas você não acha que a contabilidade teria esse papel de sei lá, de montar um pacote, vamos dizer assim, igual fast food? Sem ofensa a ninguém, por favor. Mas montar um pacote desse de proposição para esses times? Porque nós temos diversos profissionais da contabilidade capacitados para isso. Sim, sim. Eu estou sonhando. Não, temos diversos. Inclusive, eu posso dizer aqui vários, né? Eu tenho o Ian Blois, do Pará, ele é o presidente do conselho, ele atua ativamente num clube de futebol do Pará. Eu tenho uma amiga aí no Rio de Janeiro, a professora Jari Barreto, que ela presta serviço para o Flamengo na área do e-social, ela é uma excelente profissional. Poderia aqui, eu tenho a Margarete também, que foi contadora do Clube do Remo no estado do Pará, o Júnior, que é o contador do Paysandu, lá também no estado do Pará, eu conheço essa moçada ali. Tem o Bruno, lá no Vitória. Enfim, tem muito profissional gabaritado para isso. E a própria contabilidade dentro da NBC-TG 47, ela traduz essa operação. Ela não é assim muito fadado ali ao desencontro. Existem práticas de governança para atividades desportivas. Existe, inclusive, o cenário, para quem está nos assistindo aí, eu sei que sua audiência é grande, existe um glossário pela Aperfoot que ela direciona
o profissional da contabilidade a fechar. Existem manuais dentro da ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, voltada para a área desportiva. Então, assim, a contabilidade ela ajudaria muito, mas na verdade, ela seria uma esteira de processo. O clube teria que entender essa visão, né, do contador. Ele teria que ter essa geração de informação e entender a responsabilidade desse profissional. Porque sem ele, a gente realmente não consegue ir à frente. Perdão, a gente tem dificuldade mesmo, porque eu tenho hoje 4 clubes que eu presto assessoria, né? Os 4 veem essa assessoria como um custo. Eles não veem, não tem uma visão de direcionamento estratégico, de planejamento e execução. Então ele vê a gente meramente como um reportador do fisco e uma obrigatoriedade ali que se ele pudesse retirar do orçamento, ele retiraria. As pessoas não entendem que o profissional da contabilidade ele é muito mais um investimento do que um custo. Mas, ao mesmo tempo, acho que, de maneira geral, o profissional da contabilidade ele não se mostra quais são as devolutivas que ele pode dar. Por isso que eu falei do pacote completo, que nós temos assim muitos jovens formandos que não sabem o que fazer, que se formaram da contabilidade. E esse é um caminho, estudar para entender como é que funciona a contabilidade esportiva, a contabilidade do audiovisual, a contabilidade da cultura, que tem muito recurso e que você pode ser propulsor da busca, né? Tem aí também a questão do terceiro setor, que é uma infinidade e as pessoas só ficam achando que tudo é só pequenininho, gratuidade. Acho que tem umas confusões aí no meio do caminho, que as pessoas acham que todos esses serviços serão gratuitos ou como você mesmo falou, ou mal remunerados. Mas aí vamos fazer uma comparação aqui com o agronegócio, que sei que você milita também. O agronegócio também era um pouco assim desorganizado. E hoje não mais, ou estou enganada? Não, aí eu vou ter que discordar de você, professora. Você foi até simpática quando disse desorganizado. O setor rural ele é muito desorganizado. Embora ele seja o nosso celeiro aí de negócio, foi o que praticamente viabilizou a sustentabilidade do país em 2020 e 2021, né? O grande X da balança comercial, mas ele ainda é pregado pelo amadorismo, né? Que nem no clube de futebol, ambos, a comparação que você fez aí foi até perfeita, viu, professora? Porque ambos eles têm uma cultura, que é uma cultura enraizada, que qualquer que seja a mudança, ela tem uma certa resistência. Profissionais da área são ainda pouco vistos como gerenciadores de informação e, ainda por cima, existem poucos profissionais que ingressam nessa área e ainda são vistos como intermediadores do fisco. Então, tanto na área esportiva quanto na área do agronegócio, nós ainda somos vistos como um intermediário junto ao fisco. Então, assim, ainda não tem tanta necessidade. A necessidade, ela vem de forma gradativa e pontual. É na época do imposto de renda, é na época da ITR, é na época do livro caixa. Então, assim, meramente para aliviar a condicionante e evitar que o fisco venha a morder um pouquinho aí da receita desse produtor rural. Então, tal qual no futebol, a gente ainda tem uma linha de estratégia de governança muito pautada ali no senso comum. Então, teria que ter ali uma drástica mudança conceitual, de entender que eu estou ali dentro para prosperar o negócio, fazer com que o empresário otimize recurso, amplifique sua margem de venda, potencialize o negócio. A gente chega com um glossário de informações ali, prometendo
junto ao cliente de que ele vai ter condições de entender o negócio dele, ele diz que já entende, que está pautada de experiência. E no esporte é a mesma coisa, né? No esporte ainda tem muito da condição de, como eu falei para você, ainda tem muitos grupos coronelistas em que, por estar diante de um clube que o avô foi diretor, foi presidente, está no conselho, ele é dentro do conselho deliberativo há anos, então é ele que entende do processo de gestão, né? Quando na verdade não entende absolutamente nada. É. Não, e é muito engraçado, né? Essas comparações, porque milita um pouco nessa área não do agronegócio, mas mais da agricultura familiar. E aí as cooperativas, né? Aí você vê que elas não estão organizadas. Quando tem que fazer um projeto de venda, aí tem sempre uma confusãozinha, né? E aí eu fico assim, gente, mas por que, né? Não se fala isso nas escolas, ou até isso mesmo que eu falei, da gente fazer palestras nas universidades e mostrar para os alunos de contabilidade que tem outros mercados, né? E tem muito, muito. Mas fica só na história ali do ICMS, do mercadinho, quando a gente tem aí uma gama incrível de outras, né? Outras vertentes. Eu costumo dizer que a nossa profissão ela não tem concorrência. O que a gente tem é muito campo de atuação e esse campo de atuação precisa ser explorado com mais afinco, né? Com mais esmero e uma relação mais próxima das faculdades tornaria isso muito mais intenso. Eu até falo para meus alunos, né, que eu sou um pouco provocativo, né? Mostro que há uma estrutura de trabalho muito mais abrangente do que você está ali no dia a dia maçante, operacional. E muitos dos empresários procuram pessoas de mente pensante para trabalhar estratégia, para trabalhar redução, para trabalhar ampliação de negócio, redução de tributo, ampliação de negócio. E o profissional visualiza isso como uma potencialidade, né? E uma pena também, para a gente finalizar, que eu acho dessa questão dos times, é que os times também, hoje, não pensam na responsabilidade deles sobre esses atletas, né? E aí eu acho que o contador deveria ser propositor disso, que esses atletas, muitos, né, não tem nenhum desses dos direitos trabalhistas preservados, e quando termina a carreira dele, aos 35, 40 anos no máximo, ele não tem nenhum tipo de garantia, nem de uma aposentadoria, né? Então, eu tenho muita pena disso. Eu acho que a gente podia dar uma cutucadinha aí nos profissionais. Nisso aí você pode contar comigo, que eu já faço bastante, inclusive, seja em sala de aula, seja em artigos que eu escrevo, então já faz parte aí do meu cotidiano. Isso aí. Pena. Inclusive, recentemente teve um atleta aí que ele foi acolhido. Na verdade, houve uma movimentação para ex-atletas, né, receberem alguns tipos de recurso para aqueles que estão ali. Eu não lembro qual foi o ex-atleta, mas ele ingressou na justiça e ganhou o direito de receber um sistema de aposentadoria digno por conta do trabalho que ele teve na década de 70 e 80 no clube. Não vou lembrar o nome, mas eu vi recentemente que teve uma decisão favorável, porque ele estava vivendo à beira da miséria, mesmo tendo gerado ali um bom numerador para o clube que ele deve. Aliás, isso aí serviria como base aí, porque os atletas eles têm um sindicato, né? Então também poderia vir aferir junto a esse sindicato possibilidades aí de trabalhos que pudessem resolver essa tristeza que é quando o ex-atleta
para de jogar e não tem nenhuma outra fonte de recurso. Eu trabalho, eu faço o que eu posso, né? Então eu sigo processos de palestra, eu ofereço, inclusive pro bono, para clubes de futebol, para eu gerar palestra, fazer alguns tipos de trabalho voltados ali para a conscientização do atleta e até mesmo do clube conscientizar o atleta do quão importante é ele guardar dinheiro, ele trabalhar o dinheiro, ele evitar os empresários tubarões, né? Inclusive teve um famoso agora que ele trocou de empresário, que ele foi enganado. Então um cara com anos de atividade, né, um jogador profissional do Palmeiras, ele trocou de empresário. Ele estava sendo enganado pelo empresário dele. Como é que pode? Ele, anos de vivência no futebol, ele deixava as coisas a critério do seu manager e acabou tendo um certo desgaste. Então, eu faço as minhas possibilidades, a questão de envolver aí o sentimento de organização, planejamento, bem como de pensar na carreira que se defina, né? Geralmente o jogador, como ele tem muito amor, né? O atleta ele tem muito amor à atividade esportiva, ele nunca vê a possibilidade de parar próxima do dia dele, né? Ele sempre está querendo pegar, acha que dá mais um ano, e a gente já observa que o esporte ele suga muito da sua energia e também do seu psicológico. Quando não estiver preparado para saber o momento de parar, realmente eu estou fadado aí ao fracasso. Com certeza. Olha, queria te agradecer muito por esse bate-papo, acho que foi assim muito esclarecedor. Esse é um tema eu gosto muito. Na verdade, acho que eu gosto de todos os temas. Eu adoro, é isso aí que eu falei. Eu adoro aprender, eu adoro conversar com as pessoas e propor mudança de mindset, porque eu acho que isso é que a gente tem que falar. Então, você, estudante de contabilidade, busque outros mercados. Temos muita coisa, muitas. Mas sai dessa linha aí, é MEI, é Simples Nacional, não sei o que. Gente, sai disso aí, vai buscar outro mercado. E vai ganhar dinheiro e ser feliz, porque o negócio é ser feliz. E empreender, porque eu acho que isso é uma grande questão também. Né? Exatamente. Professor, eu sei que estamos no fim, eu queria muito lhe agradecer aí pelo convite, né? O seu alto astral aí, ele é engrandecedor. Espero ter contribuído aí para a sua terça-feira, ao pessoal que lhe assiste. Estou à disposição, viu? Estou sempre que você quiser, só chamar, será um prazer enorme participar aí junto com você, tá bom? Também. Um super beijo. E se você estiver na Argentina, depois avisa, que eu vou para a Argentina para as aulas e a gente toma um vinho. Pronto, na hora. Avisa aí para a gente comer lá um churrasco argentino na beira do rio. Isso aí. Um beijo, Valeu. gente. Super Beijo. obrigada. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.